Itachi é um personagem conhecido na obra de Naruto como o prodígio do clã Uchiha, detendo habilidades completamente acima da média. Já Nagato é um representante colossal do clã Uzumaki, detentor do Rinnegan. Mas e se fôssemos analisar uma batalha entre os dois personagens, qual deles venceria? E pois bem, é isso que veremos hoje. Lembrando, se você gosta de batalhas ninjas e análises, deixa o like, comente e compartilhe. E claro, caso não queira perder novos conteúdos, me siga para mais. Lembrando, esse é um vídeo como qualquer outro na internet, é apenas uma opinião, então não tome ela como verdade absoluta, assim como nenhuma é, e tire suas próprias conclusões sobre o que faz ou não sentido. E chega de enrolação e vamos direto ao ponto que interessa. Número 1. Versão dos personagens. Itachi será considerado em sua forma viva, porém com toda a experiência adquirida durante a sua trajetória, e claro, não iremos colocá-lo com o estágio agravado de sua doença, mas apenas com seu status físico real. Já Nagato iremos considerá-lo com mobilidade, similar ao que enfrentou Hanzou, mas assim como Itachi, também com total conhecimento adquirido ao decorrer da obra e com sua movimentação em dia, sem a paraplegia. E bom, antes de imaginarmos como seria essa luta, primeiro vamos recapitular como cada um dos personagens se comportam nas três principais áreas de um ninja: Taijutsu, Genjutsu e Ninjutsu. Taijutsu, e sem muito rodeio, Itachi é sim muito superior ao Nagato em termos de habilidade física, ou seja, uma trocação franca, o Uchiha realmente se sairia muito melhor do que o Uzumaki. Lembrando que em feitos, Itachi chegou até mesmo a manter uma luta temporária contra o Naruto KCM-1 e isso conta muitos pontos. Porém, Nagato também é impressionante em outros aspectos, como em força e reação, já que com o caminho Asura ele foi capaz de imobilizar o próprio Killer Bee, que em minutos antes foi mais rápido e forte que o próprio Raikage. Vale salientar que o Killer Bee deu um amasso legal no Sasuke, este que apesar de inferior ao próprio Itachi ainda conseguia manter alguma luta, já contra o Bee foi um atropelo em todas as oportunidades. O que significa que apesar do Itachi ser muito mais técnico fisicamente que o Nagato, o Uzumaki conseguiria sim ter formas de neutralizar o Uchiha em aproximações, bem semelhante ao que foi com o Bee. Logo, ao meu ver, ambos levam pontos no aspecto de Taijutsu, já que os dois possuem bons argumentos para um lado e para o outro, mas deixa uma leve superioridade ao Itachi, tanto pelos pontos ressaltados, quanto também por poder combinar seu Taijutsu com Bukijutsu ou Kenjutsu. Genjutsu. No que diz respeito a ilusões, Itachi é simplesmente o melhor de todos, o que não significa ter o Genjutsu mais forte, como é o caso do Shisui com Kota Matsukami ou Jinchurikis do Kyuubi com o Mugen Tsukuyumi. Mas em termos gerais, quando falamos da aplicação dos Genjutsus de modo amplo, tudo é bem contundente a favor do prodígio do clã Uchiha. Além de muita versatilidade, suas ilusões fazem um sanin de saco de pancadas, sendo essa inclusive sua principal e primeira opção de combate. Já Nagato não mostrou um domínio em Genjutsus, o que não quer dizer que ele também seja um aleatório neste aspecto, já que até mesmo uma técnica de defesa ele a criou, que é a proteção contra Genjutsu. Aqui não vamos entrar no mérito da imunidade devida ao Rinnegan, embora eu acredite que seja válido, tal como ocorreu com Mugen Tsukuyumi em relação ao Rinnegan do Sasuke, mesmo diante de um doujutsu superior. Então, apesar dos apesares, e sim o Itachi ser amplamente superior ao Nagato no que diz respeito a Genjutsus, eu acredito ser válido uma técnica que bloqueie controles mentais, como foi descrito ser o caso, já que o Sharingan basicamente faz isso, induz o contato visual e então passa a controlar o fluxo de chakra no cérebro do alvo, e um jutsu que foque no bloqueio mental, como é a proteção contra Genjutsu, soa eficaz. Lembrando que aqui não estamos falando de um Genjutsu sonoro e com chakra senjutsu, como foi usado por Jirai, já que esse tipo de ilusão potencializada é efetiva até mesmo contra Uchihas, como vimos com Kabuto. Portanto, uma Genga Marinshu não é algo depreciativo ao Nagato. Conclusão, provavelmente apenas o Tsukuyumi teria capacidade real de neutralizar o Nagato, e ainda assim não sabemos muito do que aconteceria. Vale salientar que Itachi já teve contato visual com o Nagato várias vezes após sair do controle do Edo Tensei com o Kota Matsukami, e em todas essas vezes ele optou por ninjutsu como Amaterasu e Susanoo, portanto Itachi leva vantagem aqui, mas com algumas observações. Ninjutsu. É bem verdade que Itachi seja um ninja muito poderoso, não só Katuns como clones Suituns e o Tsukuyumi, mas também ele tem o Amaterasu e o Susanoo com Yata e Totsuka, todavia não há como negar a vantagem do Nagato aqui. Estamos falando do Rinnegan, um doujutsu extremamente poderoso e 100% agressivo, que concede a habilidade de usar todos os 5 elementos de forma passiva e ainda inúmeras técnicas únicas e distintas entre elas. Com o caminho Devo é possível controlar o poder gravitacional, com o Gakido pode-se
absorver chakra em ninjutsu, com o caminho animal invocar inúmeras criaturas, com o caminho Asura transformar o corpo em armas mecânicas e explosivas, com o caminho humano ele pode ler mentes, imobilizar e absorver almas, e com o caminho Naraka ele pode controlar o Rei do Inferno, podendo ressuscitar corpos e até mesmo regenerá-los uma vez destruídos. E ainda conta com o sétimo e último caminho, que é o Gedo, conhecido como Caminho Exterior, podendo invocar a estátua do Gedo Mazou. Então nesta área, em ninjutsu, Nagato é amplamente dominante. Mas afinal, quem será que seria o vencedor entre ambos os personagens? E bom, conforme deixamos fixado logo no início da análise, ambos os personagens possuem conhecimento de tudo o que viram em suas trajetórias, incluindo a situação que envolvia o último confronto que tiveram. Portanto, Itachi sabe que Nagato usa poderes gravitacionais, invoca criaturas gigantes e compartilha visão, e sabe também que ele absorve chakra, sabe que pode repelir o Amaterasu com Shinra Tensei e por aí vai. Do mesmo modo, Nagato também sabe de tudo isso e ainda tomou conhecimento do principal trunfo do Uchiha, que é a espada de Totsuka, utilizada pelo Susanoo. Então o fator desempate fica em quem é mais efetivo, e é justamente agora que começa a batalha de habilidades gerais. O modus operandi do Itachi é utilizar genjutsus, no entanto ele não fez isso contra Nagato quando teve a chance, o que deixa subentendido que nossa conclusão no aspecto de genjutsu realmente é procedente. E ainda que o Tsukuyomi fizesse algum efeito, Nagato conhece e o evitaria. Aliás, quando Itachi teve a chance, optou por aplicar o Amaterasu, que o Nagato tem ciência, e por fim finalizou com Totsuka, que também já é do conhecimento do Uzumaki, mas aí que chegamos em um ponto crítico. Nagato é um ninja sensorial e de altíssimo nível, ele não só podia detectar qualquer um com muita precisão, como foi com Kabuto, e indicando a localidade ao próprio Itachi, como ainda pode prever o uso de doujutsu. Tanto que ao sentir o acúmulo e a pressão de chakra no olho direito do Uchiha, ele imediatamente avisou Naruto e Bi para terem cuidado, e algumas páginas depois, voilá, eis que surge o Amaterasu como ele havia previsto. Embora aqui as chamas negras tenham sido utilizadas nele, foi uma situação de elemento surpresa, pois ambos eram dominados pelo Edo Tensei. Mas enfim, essa capacidade sensorial se torna extremamente fundamental, porque praticamente todos os jutsus envolvem a utilização ou concentração de chakra, e isso no mínimo já predispõe uma antecipação geral. Ou seja, cada novo jutsu sendo usado por um selo de mão, ou até mesmo por um doujutsu concentrando chakra, essa ação poderá ser prevista e então uma contramedida ser adotada. Portanto, qual é a tendência lógica de uma luta como essa? É basicamente ambos partirem para o tudo ou nada logo no começo e sem enrolação. Então provavelmente Itachi já iria manifestar seu Susanoo com a Totsuka, tentando acertar Nagato a fim de selá-lo. Já Nagato iria tomar distância com o caminho Deva, ao mesmo passo que faz o manifesto de suas invocações. Observação: Nagato é sempre preocupado com a sua própria segurança, exatamente por isso, até mesmo para proteger seu corpo principal dentre os 6 utilizados como Pen, ele criava formações de ataque, como contra-ataque e defesa. Lembrando que ao contrário dos corpos de Pen, Nagato pode utilizar vários caminhos simultaneamente, como foi ao imobilizar Bi e Naruto, usando o caminho animal, caminho preta e caminho humano, todos ao mesmo tempo. Ou seja, ainda que o Susanoo apresente alguma agressividade contra o Nagato, ele poderia facilmente facilitar a distanciação com o Shinra Tensei, usando a rajada gravitacional poderosa o bastante para repelir o humanoide. Rajada essa que pode destruir o solo e arrancar raízes de árvores inteiras. E com isso o Susanoo perderá a sustentabilidade, ou até mesmo para atrasá-lo e torná-lo ainda mais lento, já que o Susanoo é conhecido por não ser um jutsu propriamente rápido. Vale destacar que o Espelhata é uma defesa parcial, que irá anular o dano recebido naquela região, mas o resto do Susanoo ainda é completamente vulnerável ao poder gravitacional e portanto pode sim ser repelido. Aliás, lembremos, até mesmo criaturas pesadas como Bunta, Hiro e Ken foram jogados para fora de Konoha, e isso usando um ST relativamente simples, muito longe de seu potencial mediano ou máximo. Ataques elementais como fogo e água do Itachi são inúteis, pois podem ser absorvidos, usar shurikens e qualquer tipo de ferramenta idem, pois podem ser rebatidas por criaturas gigantes ou o Shinra Tensei. Inclusive, Itachi só conseguiu acertar todas as invocações do Nagato na última oportunidade que se trombaram, porque essas mesmas criaturas estavam focadas no Naruto e no Bi, uma distração que não cabe aqui. Amaterasu também seria completamente previsível, e mais do que previsível, evitável, já que para isso existem 3 respostas prováveis: criar uma barreira, repelir com o Shinra Tensei e até mesmo absorver o jutsu, que sim, é algo que pode ser feito, já que o Amaterasu aparece alguns centímetros antes do corpo ser atingido, e com a capacidade sensorial do Nagato ele pode antecipar a manifestação com um escudo de absorção, coisa que o Edo Nagato não fez por estar sendo manipulado por Kabuto, sendo um berserker que realizava intermediações singulares e sem cuidados, tanto que ele esqueceu das pernas do Nagato que eram comprometidas, e isso acarretou no selamento do mesmo. Enfim, como deu para perceber, Nagato tem todas as ferramentas necessárias
necessárias para lidar com os recursos do Itachi. Mais do que isso, ele também tem as técnicas necessárias para derrotá-lo, que é o que veremos agora. Caminho animal. Aqui preciso fazer algumas considerações sobre o quão problemático é trazer várias criaturas diferentes ao campo de batalha. O rinoceronte e o búfalo podem ser usados para um ataque direto e com grande força de impacto, algo que certamente não teria feitos no Susanoo, mas ainda assim é uma bela forma de distração terrestre. Já o caranguejo pode utilizar um ataque de bolhas que, de acordo com o databook, tem o mesmo efeito de bombas de fumaça, o que criaria um problema parecido com o Raijin Gakuri usado por Madara. Ou seja, além da efetividade contra técnicas de fogo, ele também pode neutralizar a percepção do Sharingan com relação ao chakra. E como bônus, as bolhas ainda podem dificultar o atrito terrestre e com isso as mobilidades do humanoide do Itachi ficariam comprometidas. Já com o camaleão, Nagato pode se ocultar dentro da criatura que se torna invisível. Essa técnica pode ser útil para finalizações, como vimos contra o próprio Naruto KCM1, que mesmo sendo sensor não foi capaz de notá-lo. A propósito, nem mesmo Shima e Fukazako conseguiram perceber o chakra da criatura, o que sugere que ela também tem a capacidade de apagar a sua presença, e por isso o rastreamento foi feito com base no olfato. Já com a invocação Garuda, Nagato também tem a segunda opção de voo, além do caminho Deva, e com isso ganharia altitudes consideráveis, ao mesmo passo que também pode usá-la em ataques simultâneos com outras criaturas. Falando agora do cérebro, os golpes físicos são inúteis, e a cada hit realizado ele pode se dividir, o que forçaria Itachi a usar o Amaterasu ou Totsuka, e olha que estamos falando de apenas uma invocação. E por fim temos o Panda, que pode ser invocado para situações extremas, servindo de proteção para técnicas como o próprio Susanoo ou Amaterasu, e vale salientar que essa invocação tem um feito incrível, que foi neutralizar o ataque mais rápido do modo sábio, que são as agulhas Senbon do Jiraiya. A característica é essa e descrição constatadas no databook. Shibaku Tensei. Uma vez pressionado por inúmeras invocações, Itachi estaria preocupado em selá-las ou queimá-las com Amaterasu, e nesse meio tempo Nagato pode criar o CT e acabou. O Susanoo seria traído e o Uchiha seria selado. Não obstante, lembramos que desta vez Itachi sozinho não tem poder destrutivo bastante para neutralizar o núcleo do Shibaku Tensei, que antes foi ajudado pela Bijudama do Hashibi e o Rasen Shuriken do Naruto. Gakido. Considerando invocações em campo, Nagato ainda pode se aproximar do Susanoo uma vez imobilizado ou ocupado, a fim de absorver o humanoide, e isso é uma situação bem possível, considerando o que já vimos no mangá. Primeiro porque a centopeia gigante pode surgir do subterrâneo e criar uma neutralização temporária. Sim, ninguém aqui acredita que duraria muito tempo, mas que seria útil de certa forma, com certeza. E depois que até mesmo o manto de chakra nível 2 do Bi foi completamente drenado em um único instante pelo Gakido, logo o humanoide inteiro ou a maior parte de sua composição também seria absorvido tão rápido quanto. E aqui entra mais outra situação crítica, que é a estamina dos envolvidos. Ao contrário do Nagato, que tem chakra para varrer com a vila mais poderosa do mundo em algumas horas, Itachi é o oposto. Com uma estamina de 2.5 vide databook, quando ele utiliza apenas o Amaterasu ou Tsukuyomi, seu corpo já sente o desgaste de imediato. E quando usa as duas técnicas ou o Susanoo, a consequência é ainda maior e instantânea. E uma vez manifestando o humanoide, ou mesmo sendo anulado com relativa facilidade com os inúmeros recursos diferentes, Itachi sentiria o peso da usabilidade dessa técnica e aos poucos se comprometeria, ao ponto de poder ficar vulnerável e ser finalizado. Caminho Asura. Apesar de ser um reforço considerável ao corpo do próprio Nagato, aumentando sua força e criando novos membros, ele também pode disparar vários mísseis teleguiados e manifestar lasers destruidores de grandes estruturas. Tanto que foi justamente com um laser que Nagato ia finalizando o Killer Bee, mostrando ser uma técnica realmente mortal a queima-roupa, e seus mísseis são tão poderosos que podem obliterar uma região de Konoha em instantes. E somente esse combo já seria suficiente para pressionar Itachi e fazê-lo usar o Susanoo, que acarretaria os desgastes já mencionados outrora, e uma vez debilitado e sem chakra, esses recursos se tornariam fatais. Caminho humano. E como penúltimo recurso ainda temos o caminho humano, que uma vez considerando a debilitação do Itachi e imobilizando com o camaleão como foi com o Naruto, Nagato só precisaria se aproximar e arrancar a sua alma, finalizando a luta. E por fim, o último recurso. Caso tudo o que tenha sido mencionado até agora tenha falhado, Nagato ainda conta com o seu principal trunfo, que iria ignorar qualquer defesa do Itachi, sendo ela com Susanoo ou não, e estamos falando do Gedo Mazou. Com a estátua demoníaca, Nagato pode utilizar um poderoso ninjutsu de selamento, manifestando dragões etéreos capazes de selar a alma e o chakra de quem seja tocado, e estamos falando da Dança do Dragão Vazio. Embora sim seja um jutsu de alto desgaste ao Nagato, devemos lembrar
que esse seria um poder focado no tudo ou nada. Uma vez que Itachi esteja debilitado em seus últimos esforços, essa técnica poderia finalizá-lo e com a segurança de manter a distância considerável do alvo. Algumas outras observações que acho importante citar é o Bashou Tenin, via caminho Deva. Não é difícil imaginar que essa técnica tenha um efeito parecido com a areia do Gaara, caso seja combinada com outras habilidades. Por exemplo, se alguma das invocações pressionarem o corpo de chakra do Susanoo, criando uma imobilização da estrutura, seria plenamente possível retirar Itachi de dentro do humanoide, tornando-o vulnerável. E nessa situação, outras criaturas invocadas seriam plenamente cogitadas para uma finalização rápida, além de outros recursos já comentados, como mísseis, os lasers, o ST e o próprio Shibaku Tensei. Mas o Izanami, pois é, algumas pessoas podem se lembrar do Izanami, já que ele teve efeito no Kabuto, porém devemos lembrar que para que esse genjutsu tenha efetividade é preciso criar sensações físicas no oponente, algo que vimos que não seria muito fácil contra o Nagato. Além do mais, aplicar essa técnica sozinho não parece ser uma coisa fácil, como foi com Itachi precisando da ajuda do Sasuke. Por fim, o vencedor dessa análise é sem sombra de dúvidas Nagato, pois é, o usuário do Rinnegan triunfaria sobre o usuário do Sharingan, ao contrário do que muitas análises acabam pecando, a simultaneidade é um problema sério, já que até mesmo Kurama reconheceu o perigo do Sasuke caso ele fosse capaz de atacar e absorver ninjutsus ao mesmo tempo. Isto é, a capacidade do Nagato em spamar diversos recursos no confronto sem que isso o desgaste, tal como ocorre com seus adversários, é um baita trunfo, e lembrando, essa é uma análise prospecção que eu fiz. Você pode discordar e argumentar livremente sobre o que foi dito aqui, desde que seja amparado na educação, nos fatos e com boas conjecturas, que significa ter uma boa associação lógica nas premissas a serem manifestadas. E nem adianta me chamar de fanboy do Nagato, hein? Primeiro que o Nagato não está nem no meu top 10 de personagens favoritos, inclusive está fora do meu top 20, enquanto Itachi é claramente parte do meu top 10. E segundo que já temos vídeo aqui no canal onde Itachi vence, como por exemplo contra o próprio Minato. Se não ouviu, veja, vale a pena. Segundo, não é porque eu acredito que o Nagato vença essa luta que isso deva significar o fim do mundo para você, fã do Itachi. Com certeza aqui no YouTube há quem acredite no contrário, e tá tudo bem, divergência faz parte. Assim como o meu personagem favorito é o Sasuke, eu não acho ele mais forte que o Hashirama. E o mundo ideal é esse, fazer com que o favoritismo não ultrapasse a barreira da razão e do bom senso, criando resultados por causa da emoção. A propósito, convenhamos, Itachi é um personagem muito mais da hora que o Nagato, hein? Sejamos bem honestos aqui. Mas ser mais legal não quer dizer ser mais forte, e isso acaba sendo a verdade em muitos dos casos. Mas enfim, a análise foi basicamente esta, e espero que tenham gostado e deixo para vocês comentarem a respeito dela. Se chegou até aqui, já confirma o like, compartilhe e se inscreva caso ainda não seja inscrito. Lembrando que as sugestões mais faladas, e inclusive as mais votadas, serão as futuras próximas batalhas que trarei, então se já pensou em algo, deixe a sugestão que com certeza estou analisando todas. No mais é isso, muito obrigado e um forte abraço pessoal, valeu!